Daumier é pobre. Seu pai trabalhava com vidro, queria ser poeta, muda para Paris quando ele é jovem, criança, e Corot começa a trabalhar muito cedo. Aos 20 anos já estava trabalhando em vários jornais e revistas, fazendo litografias, empregado como ilustrador. Depois da Revolução de 1830, após a Revolução Francesa, a situação é extremamente dramática na política, com guerras contra revoluções e todo tipo de conflitos. Houve um período de liberdade, então, após 1830. A censura diminui e ele consegue se expressar suas opiniões políticas por meio de panfletos ilustrados na tradição da imprensa popular. O realismo tem a ver também com o surgimento da imprensa e a divulgação, então, desses ideais democráticos, libertários, por meio de ilustrações, das quais Daumier é um dos principais representantes. Vamos falar da caricatura Gargantua, que custou-lhe 6 meses de prisão criticando o rei. Apesar do sucesso como artista gráfico, era ilustrador, sua obra pictórica não teve reconhecimento devido a essas características de liberdade técnica, expressão e realismo. Vamos ver na pintura de Daumier essa mistura de questões gráficas com questões pictóricas. Ele permanece sendo um pouco ilustrador mesmo quando pinta. Isso, claro, dificultou a compreensão de sua obra pelos espectadores de sua época. E gosto de citar isso no final, quando ele fica velho, vai ficando cego. Quem compra a casinha onde ele mora é Corot, do qual já acabamos de falar. Era um grande artista e um homem digno e muito respeitado. Aí está então o ilustrador Daumier. Essa é a caricatura pela qual ele vai preso 6 meses, que mostra Gargantua. Gargantua é personagem de uma obra de Diderot e é uma figura que tem uma fome insaciável. Então aqui vemos o rei Luís Filipe representado como Gargantua, recebendo os impostos depositados em cestas por uma população pobre de burgueses miseráveis e carregados então pelos seus servos até sua boca. E aqui eu acredito que Daumier foi preso não por mostrar que o rei tinha uma fome de impostos insaciável, isso todos sabiam, mas por representar o rei numa privada. Esse aspecto escatológico é que foi insuportável. A questão dos costumes é pior do que ser chamado de desonesto, é colocar o rei numa privada, e o que ele está fazendo então aqui são os privilégios que os nobres recolhem para se manter no poder. Então essa é a caricatura Gargantua que levou Daumier 6 meses para a prisão. Quando sai, continua trabalhando, se torna um artista gráfico muito respeitado. Aqui vemos quase surrealista, quase cubista, passado, presente e futuro, anunciando um deterioro da atuação do rei. E aqui, de um outro artista, a evolução da caricatura, transformando o rei numa pera. Essa ideia de que a caricatura trabalha com a síntese. E vai retratar, então, a Assembleia, os deputados, as autoridades, com grande força e agudeza crítica, e trabalhar com escultura esses retratos. São uma série de dezenas de representações de celebridades do meio jurídico e político. Se chama Os Intestinos do Legislativo, essa série. Mostro aqui apenas 2 para vocês. E vai então fazer essa crítica política. Aqui, por exemplo, é um Galileu contemporâneo. É um líder político preso com a passagem dos anos, e aqui a própria liberdade diante da justiça, e aqui se diz, e apesar de tudo ainda se move. Então, essa luta pela liberdade retratada aqui de modo alegórico, metafórico, por Daumier, e vai retratar massacres policiais, como um que houve na rua Transnainanan, em 15 de abril de 1834. Então, aí está uma família com o velho, o homem, a criança e as mulheres assassinadas dentro de casa pela polícia. Esse é o aspecto crítico de Daumier. E a pobreza na grande cidade, trabalhos gráficos. Então, como já dissemos, a pintura de Daumier tem características do desenho, que obviamente em 1845 transformavam essa imagem em algo completamente simplório e não artístico. Hoje em dia já vemos com outros olhos por conta de sua força expressiva, mas na época de Daumier isso era considerado mal feito, inacabado. Mas era um artista de grandes qualidades técnicas. Aqui vemos caricaturas muito sofisticadas, imprensa diária. Faz da escultura de um personagem fictício que seria uma espécie de provocador
da monarquia. Um homem arrogante, sempre desafiando, agressivo, defendendo os privilégios. Então, é um personagem metafórico, e coloco aqui uma ilustração minha, feita para falar sobre os privilégios das autoridades jurídicas, que parece que estão sobre a lei. Lembro que essa ilustração era uma matéria que dizia que quando um juiz é condenado e perde o seu mandato, ele simplesmente é aposentado, vai para casa recebendo sua aposentadoria integral. Então, como ilustrar um privilégio desse tipo, mostrando então essa autoridade como se tivesse essa postura e ao mesmo tempo está flutuando, uma espécie de super-herói, está acima da realidade. Então gosto de citar aqui essa relação do ilustrador contemporâneo com Daumier, que é um grande precursor e com a sua liberdade expressiva, de algum modo nos permite hoje em dia trabalhar com esse grau também de liberdade expressiva. Vai copiar nos museus Rubens, os artistas do romantismo e alguns dos realistas buscam no passado formas de energia, de emoção que não estavam presentes no neoclassicismo, por exemplo, na academia. Então, nessas cópias de Rubens, ele vai encontrar energia com a qual vai retratar uma simples lavadeira. Então, vemos aqui essa característica gráfica, quase do desenho, quase ilustração, no trabalho pictórico de Daumier, que vai se dedicar a pintar, então, além do trabalho, o mundo do lazer popular. Vamos ver já em Degas, nos impressionistas, o luxo da burguesia nos teatros, a gente sentirá até o perfume daquelas mulheres elegantes no impressionismo. Mas aqui estamos no realismo, que tem um aspecto de crítica muito mais intenso do que terão os impressionistas. Assim como as banhistas de Renoir, maravilhosas, tomando banho no Rio Sena. Nessa época eu acho que estava apenas começando a haver água encanada, e tomava-se muito banho em rio. Mas aqui temos o banho popular, com anatomia sem nenhuma idealização, simples banho do povo, banhistas. Daumier ilustrou muito Dom Quixote. E em sala de aula, quando temos tempo, falo sobre essa analogia do trabalho gráfico em direção à pintura, separando Dom Quixote de Sancho Panza. Sancho Panza seria o senso prático, e aqui eles estão juntos numa ilustração. Dom Quixote, que é o artista buscando a idealização, buscando a liberdade, vai se afastando de Sancho Panza, e o trabalho vai ficando cada vez mais livre, e também o trabalho do pintor, até termos aqui um pintor, um Dom Quixote, completamente livre, e Sancho Panza virou uma sombra colorida no fundo do quadro. Então, é um tema muito caro a esse artista, a luta pela liberdade de Dom Quixote, refletida aqui no seu próprio tratamento pictórico. E, falando do espanhol Dom Quixote, falamos de Goya. E você deve lembrar daqueles dois homens se batendo no deserto de Goya, refletidos aqui nessa luta tão obscura, sinistra, pintada por Daumier. Assim como Goya retratou aquelas multidões fugindo da guerra, aqui estão os imigrantes ou fugitivos de Daumier, essa época de conflitos. E assim como Goya retratou aquelas cenas terríveis da Inquisição, Daumier vai fazer grandes séries sobre a justiça, mostrando aqui essa figura simples e frágil de uma menina diante desses juízes um tanto sinistros e perigosos. Tudo isso é uma síntese, são séries com dezenas e dezenas de gravuras. E essa é uma das suas obras mais famosas, A Lavadeira, talvez justamente porque aqui ele encontra um equilíbrio entre ilustração e pintura. A figura tem uma certa dignidade nesse contorno, estabelece uma espécie de estabilidade, e o contraste entre luz e sombra purifica a cena dessas características mais ilustrativas. Então é um trabalho que já se aproxima de um espírito mais clássico, talvez menos crítico, mas não deixa de ser a lavadeira ainda ao trabalho com a sua filha. E quando vai perdendo seu emprego, seu trabalho vai deixando de ser tão apreciado, à medida que vai envelhecendo, se dedica a fazer aquarelas, pequenos trabalhos maravilhosos, onde vai justamente apresentar esse novo grupo de admiradores e de clientes, que são os populares, que podem comprar então essas gravuras, essas reproduções em feiras. Vai mostrar aqui os comerciante de gravuras, é todo um universo que se abre para ele de um trabalho gráfico mais simples, mais barato. Como eu digo, são dezenas e dezenas. Aqui é um simples resumo, tem os links para quem quiser ver mais. E vamos chegando então no trabalho que foi capa
do nosso tema Os Realistas, com o vagão de primeira classe, onde vemos uma mulher lendo, que já é modernidade, e o próprio trem já traduz essa modernidade tecnológica, da qual já falamos, quando falamos de Turner, que mostra aqueles trens que traduzem a morte até de algum modo, né? Com uma visão crítica da modernidade. Então aqui temos Daumier fazendo o vagão de primeira classe, uma aquarela, o vagão de segunda classe, as pessoas já são mais pobres, mas ainda têm algum agasalho, ainda estão de algum modo protegidas, e finalmente o vagão de terceira classe, o mais conhecido desses vagões. E é um trabalho de extremo realismo, quando vemos a simplicidade da velha camponesa, que provavelmente vai de trem vender seus produtos na cidade, e esse homem aqui no centro da composição, com a cabeça simplesmente enfaixada, e a criança aqui dormindo com essa caixa, onde ele assina H. Honoré Daumier. Então vemos até a assinatura nessa caixa como uma espécie de registro de simplicidade. Ele está apenas ali num canto, gravado sobre uma caixa, carregando os pertences dessa família tão pobre. Famoso, então, vagão de terceira classe de Daumier, retratando essa pobreza no começo da era industrial. Vai se dedicar ao teatro, como já falamos, estou encerrando aqui a fala sobre Daumier. Gosto muito de mostrar essa cena pela liberdade da luz e da textura. E aqui vamos chegando ao fim com esse belíssimo desenho desses artistas de rua, onde a própria linha parece cantar e tocar. É tudo de extrema elegância. Sempre falo para os meus alunos, imagino que é ter um original desses em casa. Sempre sonho com isso quando vejo uma obra dessas. O luxo e a riqueza que seria. Não pelo valor financeiro, o luxo e a riqueza de ter contato com uma obra tão real. Aqui está o próprio pintor, novamente o trabalho gráfico, quase que se sobrepondo ao trabalho pictórico, é mais desenho, é um desenho pintado, mais desenho do que pintura. E fechando, Longo Daumier é um artista que eu tenho muita admiração, e para mim é um sofrimento reduzir ele desse modo, com um trabalho que anuncia o expressionismo, o surrealismo, tudo que vem depois. Homem Pendurado. É um trabalho inacabado, com certeza, mas que anuncia até como estamos nos sentindo agora, em plena pandemia, todos dentro de casa, pendurados, aguardando uma vacina, uma solução. Então, são trabalhos que alcançam uma expressão universal por conta de sua síntese, percebem? Já não é um tema sequer mais do cotidiano, poderia ser um trabalhador, mas está gritando. Então, expressa algo muito essencial do humano, essa sensação de fragilidade, de espera, de desespero. Vamos para o último artista francês do realismo, Courbet, o mais importante, o único citado no nosso livro, e vamos a ele, ao seu caráter, a sua personalidade e a sua história. Eu tenho uma certa implicância com Courbet por conta de sua grande vaidade. Vamos vê-lo em muitos autorretratos, olhando de cima para baixo. É um provocador, um artista que, no seu trabalho, em sua obra, dá muitos indícios de ser um agitador cultural, um provocador, um revolucionário, o que seria um mérito ou um defeito, não sei. Mas eu prefiro Daumier, que em sua abordagem do mundo popular e da beleza da arte e da condição humana me parece mais democrático, talvez. Vamos lá, Courbet. É uma família rica. Aos 12 anos começa sua educação artística, muda-se para Paris com 20 anos, visitava o Louvre, frequenta aulas no estúdio, vai frequentar a noite parisiense, conhece outros artistas, chamava-se a si mesmo de um republicano por nascimento. Na Revolução de 1848, não uma das revoluções que acontece na França, ele não pega em armas, não vai para a rua, mas vai sim ter um papel político combativo na Comuna de Paris em 1870. Então vamos falar sobre isso, vamos ver algumas fotos que registram esse momento. Liderou o movimento do realismo na pintura francesa no século XIX, comprometendo-se a pintar apenas o que via. Quando lhe pediram que pintasse anjos, respondia que os pintaria se os visse. Então é um artista focado no real. E aqui é um slide sobre esse momento de conflitos, né, que não vou ler, mas fica o link e o texto para vocês, que fala sobre esses avanços e retrocessos políticos na França. Aqui temos a bandeira vermelha em frente ao panteão neoclássico. Então é nesse contexto de lutas que esses artistas estão trabalhando.
Na Comuna de Paris, que quando França perde a guerra para a Prússia e a França capitula diante da Prússia, a Guarda Nacional, a milícia, toma Paris e se recusa a entregar a capital. A Paris é cercada e é massacrada a população pelas próprias forças francesas que capitularam diante da Prússia. E Courbet, como já dissemos, tem uma atitude política, uma atividade política nesse momento, e é um dos que vota e defende a queda de uma coluna da era de Napoleão, a coluna Vendôme, com o objetivo de trabalhar os tijolos, usar os tijolos na reconstrução de um hospital. Então, aqui está o registro fotográfico, aqui o registro das barricadas diante dos monumentos neoclássicos, aqui os mortos depois do massacre da Comuna de Paris. E Courbet será preso após esse episódio e condenado a pagar essa coluna. Ele se muda, foge da França um pouco antes de ter que começar a pagar essa dívida e morre um tempo depois. Então, aí está esse contexto político de Courbet. Aí está o aspecto apelativo, que eu de algum modo critico quando falo desse artista. E Courbet sempre vai se mostrar em primeiro plano e olhando com uma certa apelação. Nunca é algo tranquilo. É sempre um artista que nos questiona de um modo muito exagerado. Como nesse autorretrato também, nos olhando talvez de um modo meio debochado, não saberia dizer. Disse que andando na estrada encontra essas duas figuras, um velho e uma criança, quebrando pedra, e leva eles para seu ateliê e os pinta. Então aí está um trabalho inaugural do realismo, mostrando essas figuras que não deveriam, um pela velhice e outro pela juventude, estar encarando esse trabalho tão pesado. E como já mencionei quando falei de Millet, o artista é o próprio personagem. Então, de algum modo, esse velho quebrador de pedras é o próprio Courbet quebrando a pintura. Se vemos aqui a forma como ele representa a pedra, esse gesto podemos interpretar, assim como vimos o semeador de Millet semeando a pintura, aqui o quebrador de pedras de Courbet está também quebrando e desconstruindo a pintura. Essas analogias que podem se fazer entre a narrativa e a técnica. Está tudo integrado em arte, é uma questão de leitura de imagem. Quando pinta o enterro em Ornans, sua cidade natal, é um escândalo, porque é uma tela de grande formato e esse tipo de proporção era usado apenas para obras de grande importância histórica ou religiosa. Então, quando ele pinta um simples enterro, onde as figuras parecem muito vulgares e simples, tem um cachorro ali no primeiro plano, com um quadro de grande formato, mostrando uma grande ambição estética, é extremamente chocante. Temos que tentar sempre ver as obras de um modo retrospectivo, como era visto na época. Então, essa simples cena de um enterro, onde os personagens são anônimos, não sabemos nem quem está sendo enterrado, mas vemos claramente representados os retratos dessas figuras rurais, isso se torna agressão, provocação, é o realismo quebrando com as normas estéticas. E aqui um autorretrato de Courbet, onde para mim se revela claramente sua extrema vaidade, olhando de cima para baixo esse admirador que vem visitá-lo com seu servo, a carruagem está indo embora, e Courbet saindo para trabalhar com sua roupa de artista, extremamente orgulhoso. Aqui, paisanos a caminho da feira, e vemos essa figura com um porco amarrado aqui à sua corda. Então, essa visão da vida rural, um realismo muito agressivo naquele momento, muito questionador de todos os privilégios, de toda a linguagem acadêmica da arte. Esse é o quadro que está no nosso livro, é um quadro que tem uma certa monumentalidade nesse gesto, dessa figura com o trigo, né? E de algum modo a luz aqui também tem uma beleza, uma luz dourada. Então é um quadro formalmente mais limpo, não é à toa que está no nosso livro, ele tem uma beleza mais própria, vai um pouco além do sentido da crítica social. E esse é um dos quadros seus mais importantes, uma alegoria do estúdio do artista. Disse que aqui do lado esquerdo está tudo que seria negativo, os homens ricos, a doença, a morte, a pobreza, e aqui do lado direito os admiradores. Aqui estaria o poeta Baudelaire, do qual ainda vamos falar, representante do modernismo, e junto ao pintor, então, nesse detalhe, a infância, que é essa busca pela pureza do olhar,
o naturalismo do animal e o erotismo e a beleza da mulher. Ele está então pintando uma paisagem ligado a esses elementos de ingenuidade, sensualidade, é uma espécie de síntese do trabalho do artista, e que tentando se equilibrar entre a morte e a miséria, e a cultura e a amizade. Está então Courbet pintando com essa vitalidade a natureza, o naturalismo ligado então a essa visão que a ciência está trazendo de valorização da natureza, mas o provocador aí está ao retratar uma mulher de meias. Tudo isso era extremamente agressivo, e ele tem trabalhos muito chocantes e que causaram muito escândalo em sua época relacionados à sensualidade feminina. Seu amigo Proudhon, anarquista, escritor ligado às revoluções e à busca por liberdade política, então esse é o contexto político provocador de Courbet. E também na paisagem vai revelar esse extremo cuidado e interesse nas texturas e na vitalidade da própria natureza. Sempre digo que, para mim, esse trabalho talvez seja o mais abstrato e o mais significativo dos trabalhos de Courbet. Ele fez várias ondas, porque isso, de algum modo, é a própria vitalidade sendo expressada nesse movimento, nessa curva, nessa energia. Aqui, claro, temos apenas uma reprodução, o original terá outra energia, mas esse pequeno bloco de tinta branca nessa espuma que sobressai sobre o horizonte na transparência da onda, é como se fosse o momento do clímax da energia, e essa é a busca, então, do artista, tentando, tanto na política, quanto na sensualidade, quanto na paisagem, expressar essa vitalidade. Vai preso, aqui está ele retratado, então, autorretratado na prisão, com um lenço vermelho de revolucionário, muito chique. E a fuga, então, para a Suíça, evitando pagar a dívida enorme pela destruição da coluna Vendôme. E se diz nos livros que morre solitário, doente, triste, fracassado, mas quando vemos alguns dos trabalhos do final da vida de Courbet no exílio, é impossível não admirar a paz, a grandeza, a beleza, a arte dessas imagens. Vejo Courbet aqui como uma fortaleza que está longe, solitária talvez, mas grandiosa. Fechamos então Courbet, e para fechar, Rosa Bonheur, artista do realismo francês extremamente interessante, porque aí estão os textos para vocês lerem, mas Rosa Bonheur, já desde jovem, tinha autorização da polícia para andar vestida como homem, para poder ir aos mercados e aos abatedouros para pintar os animais. Sua família, seu pai era do credo cristão socialista chamado simonianismo, então recebeu educação, estímulo para trabalhar como artista, e há toda uma história com relação a sua companheira de toda a vida. Tinha uma companheira que era uma espécie de cientista, que criou estruturas para melhorar a eficiência dos trens e cuidava de sua vida doméstica. Então, a figura, e há outros episódios fantásticos relacionados à sua vida afetiva, retratados aqui então no texto e nos links. E o trabalho de Rosa Bonheur teve um enorme sucesso. Teve encomendas governamentais, apesar desse contexto afetivo tão diferenciado, que lhe renderam homenagens, e conheceu a rainha, e teve, como já disse, grandes encomendas. O seu realismo é extremamente ligado à terra e aos animais, amava os animais. Aqui temos alguns trabalhos relacionados a esse apreço. Então ficam os links, o texto, para quem tiver curiosidade de conhecer melhor essa artista muito peculiar, Rosa Bonheur. E vamos falar um pouquinho sobre o realismo nos Estados Unidos com esse grande artista, Winslow Homer, que se aperfeiçoou na Europa e se tornou um ilustrador também, e ilustrou a Guerra Civil Americana, se retirou da vida social, indo morar no farol, no mar, e retratou então essa paisagem, essa vitalidade da natureza. Chamo a atenção aqui para o realismo ligado à história política da Guerra Civil, como já dissemos. E esse trabalho, então, vou ler para vocês. Em uma cena sem ação,
Uma espécie de nobreza permeia a tela. Homer caracterizou habilmente a variedade de personalidades envolvidas na guerra civil. Vemos o homem jovem imaturo capturado, o velho barbudo, humildemente submetido ao seu destino, e a desafiadora postura do terceiro homem ainda vestido com o uniforme confederado. Sentimos a tensão entre Barlow, que é esse general que venceu, é uma cena histórica, general do exército americano, e então há uma tensão entre Barlow, o general, e este soldado que perdeu a guerra, que ainda assim esse desafio não ameaça a estabilidade da imagem. Homer parece enfatizar a sensação de unidade e o espírito de uma nação que está estabelecendo uma nova direção. Então é a arte ilustrando os conflitos e acentuando que há uma unidade apesar do conflito. Assim como nesse belíssimo trabalho que se chama Segurando a Corda, uma brincadeira de crianças numa escola rural, mostrando essa necessidade do país se manter unido. Então, aparentemente é uma cena simplesmente retratando uma brincadeira de infância, mas tem toda uma carga simbólica de unidade, de educação. Assim como esse trabalho do realismo americano, sempre digo que adoraria que o realismo brasileiro tivesse uma cena como essa, de uma jovem estudando geometria, mas o nosso realismo é burguês e mostra cenas mais ricas e menos educativas. Então temos aí Winslow Homer retratando, então, quando se retira para o mar, o heroísmo da vida dos pescadores, a luta pela sobrevivência, o naturalismo que já vimos em Courbet, e novamente uma onda retratando aqui sua energia, que é a energia da alma do próprio artista. E o último trabalho dele que mostro para vocês, já anunciando a liberdade da busca estética de um Gauguin, do pós-impressionismo. E para fechar, está no nosso livro citado um realista alemão, Wilhelm Leibl, que, de acordo então ao caráter do seu país, vai exercer um realismo muito nítido, com características religiosas, e sempre digo que o personagem é o artista. Então aqui vemos essa mulher fiando a lã, e de algum modo é o próprio artista fiando a linha de seu próprio desenho tão preciso. Então, realismo alemão com características próprias, como vimos já no realismo americano e no realismo francês, com vários artistas.